a revista funcionou muito no ponto que a gente, né, que a gente buscava mesmo, que foi dar visibilidade, né, de alguma diferenciação, e aí a gente começou a falar, olha, as próprias pessoas falaram, pô, vocês estão metidos nesse negócio aí, parece que vocês estão entendendo, etc. Pô, gere uma grana aqui para mim. Aí a gente geria grana, isso tudo friends and family, né? Começou a gerir uma grana, o cara ganhava dinheiro, aí falava para a mulher, falava para o tio, etc, etc. A gente começou, né? Secretária, tinha de tudo. E a gente foi juntando ali uma carteira de clientes, começou a fazer, eu lembro que a gente tinha que fazer todo fim de dia, né? Uma planilha de alocação, né? Mais uma vez, o Watson 23 Maco ali para alocar cada ordem para cada pessoa. Mas a gente sabia que a gente já conhecia o modelo de fundo, né, de investimento dos Estados Unidos, e era lá que a gente queria chegar, e no Brasil existiam fundos, mas os fundos que existiam eram principalmente na parte de equities, eram legado de uma lei de incentivo fiscal chamada 157, que era uma lei que estabelecia que as pessoas podiam alocar até 5% do imposto devido para esses fundos de investimento que investiam em ações, porque em algum momento o governo brasileiro lá atrás quis fomentar o mercado de ações. Como era uma coisa compulsória, era um dinheiro que o cara falava, não vou dar para o governo, vai que dá alguma coisa, eu vou botar aqui. Os fundos cobravam a taxa de administração alta para burro e aplicava aquele negócio em qualquer coisa, porque, né, não tinha muito critério, tinha alguma obrigação de investir em empresas fora do Rio e São Paulo, etc., região da Sudene. E era tudo um horror, mas existia estrutura. E aí o que aconteceu? A gente pegou a Gazeta Mercantil, né? E isso foi ali 1988, se eu não me engano. 1880, isso o Rodrigo talvez possa me ajudar, foi 88, 89. A gente chegou e falou assim, vamos ver qual é o pior fundo do ano passado. Aí achou o pior fundo do ano anterior. Pô, era uma corretora que administrava, fomos bater lá na porta deles, lá falou, vocês têm esse fundo aqui, claramente vocês não dão a menor pelota para o negócio, mas é uma estrutura que interessa a gente. Vocês querem fazer aqui um rolo aqui, onde a gente coloca os clientes para dentro desse fundo, vocês continuam como administrador, a gente faz um contrato aqui, onde só nós podemos passar ordem para o fundo, vocês não, e vocês continuam como administradora, os clientes de vocês, a gente tenta né, contactar para ver se querem continuar. Nem adianta eu tentar contactar, a gente queria acabar com esse fundo, não conseguiu, isso aí é o que sobrou do que a gente contactou, deixa para lá. E aí, para a gente falar com o diretor operacional da corretora, era um cara espetacular, chamado Manel Basto, e o Manel era, porra, vocês vão fazer um fundo para investir como minoritário em equity no Brasil? Porra, vocês estão malucos, essa porra não vai dar certo de jeito nenhum, etc. Mas, pô, o Tony falou para eu fazer, eu vou fazer, vamos lá, o que é que tem que fazer? E esse era um cara espetacular, porque ele era uma máquina operacional e tudo funcionava. Né? E se não funcionava, ele, porra, rodava o barraco e fazia funcionar. Aí, com isso, essa corretora era a corretora estoque, então surgiu o fundo estoque e IP2. Tá? Por que o IP2? Porque o IP1 seria para institucional e nunca saiu do chão. Então, o IP2 era o fundo para pessoa física, onde a gente jogou os nossos clientes para dentro e começou a operar. Começamos, isso foi na época pré-privatização, né? Privatização do sistema de telefonia, Eletrobras, essas coisas todas. Vocês não têm ideia, era literalmente estado de praticamente guerra civil, né? Tipo, o protesto dos caras todos, né? Quando ia ter reunião a respeito do assunto na Bolsa, no BNDES, etc., as coisas ficavam cercadas, com um monte de gente com pedra, jogando pedra em cima dos carros do governo, etc., porque todo mundo, principalmente na época, era o PT, né? Era a grande oposição,
contra a privatização. Obviamente, o desemprego era uma festa. Mas o que aconteceu com isso? Teve um movimento muito forte de início de valorização das estatais, né, diante a perspectiva de privatização que todo mundo tinha visto que tinha acontecido na Inglaterra quando a Margaret Thatcher fez as privatizações lá. Então, com isso, a gente deu mais uma das primeiras grandes andadas em termos de performance, bem melhor do que o resto do mercado. E aquele negócio, né, quer dizer, não foi tanto mérito nosso, né? Aquela história, você está parado no sinal, arranca 300 por hora, chega no outro quarteirão primeiro, falei, ganhei a corrida. Só que os outros não estavam correndo, né? Então também não tem muito valor, né? O pessoal estava noutra. E aí, o que aconteceu? Isso aí foi em 1989, o Rodrigo está corrigindo aqui. Em 1990, assumiu o Collor, a ilustríssima ministra, a senhora Zelda Cardoso de Mello, que, não sei se vocês lembram, mas congelou os ativos de todo mundo. Todo mundo só tinha direito a 50 mil, já não lembro mais qual é a moeda, Caiambás, alguma coisa do gênero. E todo mundo ficou sem dinheiro, a gente fazendo uma revista para as pessoas investirem. Então, realmente, não era uma coisa, uma proposta vencedora na época. O que a gente tinha? A gente tinha visto que a coisa estava aquilo que a gente tinha falado, a gente tinha acumulado muito papel, selo, material para fazer revista, mas não adiantava fazer revista, né? Então, a gente aproveitou para comprar o máximo que podia comprar de ações, porque como não tinha dinheiro, as pessoas vendiam a qualquer preço para gerar caixa, né? E a gente, sentou e falou, o que a gente vai fazer? Vamos vender sanduíche natural na praia, né? O que tinha para fazer? E o que tinha para fazer na época era dólar no câmbio negro, né? E operação de liberar a moeda brasileira. Tinha um monte de, o limite era 50 mil, mas tinha uma série de aberturas que você podia conseguir sacar parte do seu dinheiro, né? Algumas empresas que continuavam gerando caixa, né? Tipo empresa de ônibus, etc., começaram a negociar. Então, você comprava e vendia, né, valor de depósito via caixa. E como conhecia muita gente, estava ali naquele negócio de mexer dinheiro para um lado para o outro, a gente começou a fazer isso e se virar enquanto as coisas voltavam ao normal. Quando as coisas voltaram ao normal, a gente voltou ali a fazer o que a gente fazia, né? Emitia revista regularmente, voltou a ter, né, já estava com as carteiras cheias, com isso a gente também já deu uma boa andada. E o que aconteceu? Não foi tudo desgraça no governo Collor, né? Uma das coisas que eles fizeram foi a legislação, o anexo 4 da 6139, que era a legislação de capital estrangeiro, e esse anexo 4 permitia que investidores estrangeiros colocassem dinheiro no Brasil para comprar exclusivamente para investir em ações, mas de uma forma que hoje em dia é natural. Você fechava a ordem de operação, fechava o câmbio, liquidava a operação. Antes disso, né, tinha um fundo do Schroeder do Brasil, que era um fundo que tinha conseguido uma aprovação, mas que era assim, você entrava com um pedido para fazer o investimento, ficava naquela história toda de Cassex, Banco Central, demorava uns 8 meses, 9 meses para liberar você fazer o câmbio para comprar. Então, obviamente, né, você tinha que ter a ideia de negociação, né, hoje, para poder pagar daqui a 8 meses, não era uma coisa que exatamente fosse uma proposta que tenha pego, né, muito movimento. Então, essa abertura, que foi uma abertura muito em função de, se queremos privatizar, precisa ter um mercado de capitais, precisa ter um mercado de capitais, não tem poupança interna, então precisamos trazer poupança externa, então temos que regulamentar isso. Então, quando a gente leu essa regulamentação, e aqui eu acho que é um ponto assim também importante, apesar do meu background de engenheiro, eu sempre tive uma visão muito assim, talvez talvez uma visão de engenheiro aplicada a essas coisas, que eu tem que entender como é que as coisas funcionam, né? Quais são as regras dessa história toda, quais são literalmente as leis. E a gente então entendeu essa legislação, acho que mais rápido que quase todo o mercado, que na época nós
Pactual, Garantia e Catu. Eram os 4 que começamos, que fomos lá para fora para falar com o investidor e falar, olha, vocês podem investir no Brasil agora, vai ter privatização, olha o que aconteceu na Inglaterra, né? Você tem empresas, né, ao tamanho do mercado brasileiro, então, e a gente podia estar lá, né, roubando no sinal, etc. Estamos aqui falando para vocês, vem cá, investir no Brasil. Como a gente já tinha esse históricozinho do fundo, a gente conseguiu alguma coisa. Para a gente conseguir um anexo 4 à novela, porque a gente não era instituição financeira, então a gente teve que fazer arrumar uma instituição financeira, uma corretora, que topasse ser nossa parceira, mas também na confiança. Eu não quero saber desse negócio, não quero ouvir falar, o meu negócio é repassar dinheiro no Open, mas tudo bem. Vocês são espertinhos, não sei o quê, para lá a gente, né, dá uma grana aqui para a gente faz. Aí a gente começou com o anexo 4, ou seja, trazer dinheiro de investidores estrangeiros. E, obviamente, quer dizer, Catu, Pactual, Garantia tinha um capital grande, né? O Garantia já tinha um histórico relevante, Catu tinha todo o histórico e o patrimônio da família, e nós, né, tínhamos energia. Então, a gente pegava o voo, ia lá para Nova York, literalmente ficávamos juntos num quartinho daqueles que, se eu tivesse peruca ia ser o tapete, e a gente pegava lá páginas amarelas, bancos de investimento, corretora, e cold call, olha, ia falar com alguém aí que, olha, mercado internacional, Paraná, privatização, Brasil, dá para receber. E americano tem muito isso, né? Se você liga e fala com a pessoa, tem um negócio aqui para te falar, etc., eu mando uma carta, os caras, né, pode responder de uma maneira super curta, ou te receber de uma maneira de botar o estagiário com má vontade, mas te recebe. E a gente foi, né? Foi indo, lei dos grandes números, né? Você fala com 300, você vai conseguir 2 ou 3 ali. E aí começamos com a história do anexo, de gerir um anexo 4 no Brasil. 2 coisas, né? Primeiro que a corretagem, a gente tinha uma parceria com as corretoras, e a corretagem na época era 0,5%. A corretagem mais barata era 0,5%, tabelada. Então, a gente recebia um percentual grande disso. Então, você recebia uma ordem de $1 milhão, que na época era uma barbaridade, né? Você recebia ali $4 mil de FII. E começamos com um fundo com performance, que era um negócio também que no Brasil não existia, né? Os fundos eram todos taxa de administração de 4%, 5%, 6%, e a gente começou com um modelo de performance FII. Então, a gente partiu de uma base muito baixa ali, pré-privatização, pegamos também aquela festa toda, com um volume de capital já mais relevante por conta do capital estrangeiro, e aí começamos, né, a juntar mais dinheiro. E com isso também, na hora que você tem capital estrangeiro, o mercado começa a andar, começamos a atrair mais capital local lá para o fundo, começamos a fazer outras coisas. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.